Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Prazer nessa oportunidade, poder novamente trazer a palavra de Deus. O tema que vamos trazer hoje está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, sobre a graça maravilhosa de Deus, com o tema Revelações da Graça. Então vamos ler a palavra, Tito 2, versículo 11 a seguir. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Acabamos de ler a palavra do Senhor e nós queremos então falar sobre a graça de Deus, revelações da graça. A graça do Senhor nos revelou muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas foram reveladas pela graça do Senhor. Nós queremos falar um pouquinho então sobre essas revelações. Primeiramente, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A primeira grande revelação para nós é a salvação. Na graça se revela a salvação. Na pessoa de Jesus Cristo, Senhor Jesus, Ele vem a este mundo, se manifesta a este mundo, trazendo essa manifestação maravilhosa da salvação. Então, a primeira grande revelação, eu poderia também dizer uma grande bênção para nós, é a revelação da salvação das nossas almas. Conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, primeiramente, esta grande revelação da palavra do Senhor, da graça de Deus para nós, é a salvação de nossas almas. Pela graça sois salvos. Então, a graça é maravilhosa, a graça é suficiente. Na graça do Senhor nós podemos ficar amparados, sabendo que fomos socorridos por esta graça maravilhosa no tempo certo, quando Cristo se manifesta para nos trazer a maravilhosa salvação. Então, a graça de Deus se há manifestado, primeiramente, nos trazendo salvação. É o primeiro ponto dessa mensagem, revelações da graça. O apóstolo Paulo nos exorta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, dizendo: para que não recebais a graça de Deus em vão. Ele diz: ora, não recebam a graça de Deus em vão. Aproveitem esse tempo, essa oportunidade, essa manifestação, que venha a ser útil, que venha a ser algo de muita eficácia para nós. Então, não recebamos a graça de Deus em vão, é o que Paulo nos exorta. E ainda em Romanos capítulo 6, versículo 14, ali está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, estamos debaixo da graça, temos a revelação maravilhosa da graça de Deus. Então, primeiramente, a revelação da salvação, perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, tudo está na graça de Deus, nessa revelação. Podemos dizer que a graça, sendo um tempo, uma dispensação, ela é para a nossa vida um estado completo. Salvação, perdão, libertação, bênçãos, sinais, cura divina, milagres, manifestação de dons, tudo está dentro desta maravilhosa dispensação da graça de Deus. Segundo tópico desta mensagem, revelações da graça, é que a graça
nos revelou uma conduta espiritual e moral. A graça nos revela uma conduta diferente de viver. Versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça nos ensina, a graça se revela e nós somos salvos por esta graça maravilhosa. Não existe outro meio, outra condição de salvação. A graça é suficiente. Mas agora ela nos ensina a viver um padrão de vida diferenciado, de maneira espiritual e moral, ensinando-nos que, renunciando às paixões, às concupiscências. Então, estar na graça não é estar desamparado, estar na graça não é estar vivendo conforme o pecado, conforme o mundo. Estar na graça não é estar vivendo à vontade. Estar na graça é também ter um padrão de vida moral, espiritual, porque ela nos ensina. A graça se manifestou para nos ensinar, além da salvação, nos ensinar. Ela nos ensina que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, se você está na graça de Deus, saiba que há responsabilidades como filhos de Deus, como pessoas nesse reino, viver conforme a vontade de Deus, sendo ensinados na graça a não viver conforme o mundo, conforme o sistema mundano, conforme os prazeres mundanos, e dizendo: estou na graça, não tem necessidade de se corrigir em nada. Não, a graça nos ensina a corrigir. Está aqui, acabamos de ler Tito 2:12. Ela nos ensina a nos corrigir, a abandonar concupiscências mundanas. Então a graça nos traz um padrão espiritual e moral diferenciado para vivermos a vontade de Deus. Então nós temos no versículo em Apocalipse 22:11, que fala: aquele que é injusto, continue fazendo injustiça, mas o que é justo, recebeu a graça, foi acolhido pela graça, faça justiça ainda, continue fazendo justiça. Aquele que está sujo, continue se sujando ainda, mas o que é santo, seja santificado ainda, continue nesta graça se santificando, porque a vontade de Deus é a palavra de Deus, e a graça revela, além de nos salvar, de trazer a nossa salvação, a graça nos revela um padrão de vida diferenciado. Então vivamos na presença do Senhor, salvos pela graça, vivendo uma conduta espiritual e moral diferenciada deste mundo. E a graça nos revela uma esperança, nos revelou uma esperança para nós. Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vivemos nesta graça, aprendemos, ela nos ensina, porque há uma esperança para nós, temos esperança, ela nos revelou uma esperança, aguardando a bendita, bem-aventurada é a bendita esperança. Então nós estamos aguardando, esperando. Dentro desta graça temos uma esperança. Quantos precisando de esperança, vivendo sem esperança, dizendo que a esperança acabou, mas se você se encontra dentro desta graça, você tem esperança. Se você está fora desta graça, corra, se abrigue debaixo desta graça, ela é abundante, mas você precisa se decidir se você quer viver na graça. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, que a graça de Deus, esta graça maravilhosa, diz, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Dentro desta graça nós somos gerados de novo para uma viva esperança.
Portanto, viva nesta graça, salvos, se conduzindo, sendo ensinados nessa graça e tendo uma viva esperança, uma bendita esperança, uma esperança que este mundo, vivendo sem Deus, não tem, vivendo nesse sistema, nessa anarquia, cada um querendo fazer o que bem parece aos seus olhos, então não tem esta graça maravilhosa, não vive nesta graça, não desfruta desta graça. E os seus olhos estão aí fechados para conhecer, para entrar nesta graça. Porém, a graça continua disponível a todos. Ainda há tempo de você vir e se abrigar dentro desta graça maravilhosa, desta plenitude gloriosa de Deus, dessa dispensação, que é uma da dispensação que Deus projetou para este mundo, dentre todas as dispensações. Sabemos que depois da graça, a dispensação será a dispensação da ira, da grande tribulação, do sofrimento, do juízo divino. Então venha para esta graça, porque ela revelou a salvação, ela nos revelou um padrão de vida espiritual e moral diferenciado, nos revelou uma viva esperança, uma bendita esperança. Então nós temos esperança dentro desta graça. E a graça também, para encerrarmos esse quarto ponto, a graça revelou um povo diferenciado, um povo que não é conforme a este mundo. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então este povo que vive na graça é um povo diferenciado, é um povo diferente, sim. Estamos tendo uma pregação da graça, de uma graça que é realmente muito abundante, porém sem padrão moral. Estão pregando que não precisa mudar o padrão espiritual, moral, pode viver conforme todas as concupiscências, porque graça é graça. Ora, não se engane, Paulo chama a responsabilidade, como já lemos, dizendo, não recebais a graça de Deus em vão. Romanos capítulo 6, ele fala, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, seja abundante. A graça é muito boa, muito abundante, mas não vamos permanecer de maneira nenhuma no pecado nosso, que já conhecemos a Cristo, nascemos para Cristo, conhecemos a sua palavra, não vamos viver para o pecado. Então, Tito 2:14, ele fala de um povo diferenciado nesta graça, e ele diz, ele purificou para si, dentro desta graça, ele purificou para si, através dessa graça, da sua morte na cruz, do seu sangue derramado, ele purificou para si, um povo seu especial, povo zeloso de boas obras. Então, se você está na graça, você é um povo, faz parte de um povo diferenciado, você deve ser um povo, uma pessoa diferenciada. Não digo melhor do que ninguém, mais forte do que ninguém. As fraquezas são de todos, os pecados estão aí sobre toda pessoa sujeita ao pecado, a fraqueza, isso é coisa do ser humano. Mas nesta graça você busca a viver um padrão de acordo com a palavra, porque está escrito ali, ela nos ensina, versículo 12, Tito 2:12, a graça nos ensina a mudar, a graça nos ensina a servir, a graça nos ensina a obedecer, a graça nos ensina a renunciar paixões. Se você está na graça e não renuncia paixões, ainda não está de acordo com a palavra, porque a graça nos ensina, e se negarmos o que está escrito, dizendo, não, a graça é maravilhosa, mas a graça vem da palavra, a graça nós conhecemos na palavra. Aonde eu conheci sobre a graça? Na palavra, nas escrituras. Então, eu estou na graça, a graça é muito suficiente a tudo, sim. Porém, a graça nos ensina pela palavra.
Tito 2:12, volto a repetir, ela nos ensina que deixando as concupiscências mundanas, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de uma maneira sóbria. Malaquias capítulo 3, versículo 18, lá está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis outra vez, nesta graça existe a diferença sim de quem serve e de quem não serve. A graça é para todos, não há acepção na graça, mas deve haver da pessoa uma atitude de entrar nos ensinamentos da graça, de receber a graça e não receber em vão, de qualquer maneira. Estou na graça só, não preciso aprender, não preciso viver, não preciso obedecer. Graça é graça, não preciso de obediência. Graça é graça e precisa de obediência. Graça é graça e precisa de temor de Deus. Graça é graça e precisa de entrar pelo caminho, pela vontade divina da palavra. Portanto, a graça é maravilhosa, a graça é poderosa e ela nos revelou esta grande salvação. Ela nos revelou um padrão de vida moral e espiritual diferenciado. Ela nos revelou uma bendita esperança e ela também revelou um povo diferente, um povo especial, um povo de boas obras. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e você continue nesta graça maravilhosa de Deus. Amém.